tema do programa de hoje é quando o Espírito te transforma. Nós vemos algumas semanas estudando sobre a vida de Pedro, um homem que representa muitos de nós. Um homem cheio de boas intenções, um homem aí que tinha até intenções boas, mas ele também tinha um monte de falhas. Um homem que andou com Jesus, um homem que viu milagres, sabia, conhecia de pertinho a voz do nosso mestre. Mas quando chegou na hora da pressão, meu irmão, quando chegou na hora, ele tinha dito até que ia morrer pelo mestre, lembra? Mas quando a turma viu assim, disse: é ele, ó, aquele ali é que anda com Jesus. Eita, que ele negou 3 vezes, foi ligeiro demais. E assim como Jesus disse, antes do galo cantar, Pedro sabia quem era Jesus, mas faltava alguma coisa. São 18 horas e 22 minutos já, e a gente vai para a leitura de Atos 2, no verso 5. Em Jerusalém, habitando os judeus, homens piedosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na sua própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frigia, Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses, árabes, todos nós os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Irmão, o mover do Espírito ali naquele tempo. Naquele dia o Espírito Santo falando com todo mundo. E começa a provocar reações tanto boas como reações ruins. Gente dizendo que aqueles estavam bêbados, gente dizendo que era o Espírito Santo de Deus descendo assim como Jesus tinha prometido. Jerusalém cheio de gente, todo canto do mundo tinha gente ali. E o Evangelho sendo proferido em línguas em que todos entendiam, através do Espírito Santo de Deus. Observe, meu irmão, o mover do Espírito atraindo, o mover do Espírito sem causar confusão, num espírito de união ali, todos entendendo aquelas línguas de homens que nunca tinham estudado a língua que estavam falando. Vejam a manifestação do Espírito Santo, como é que funciona. Todos pasmavam e se maravilhavam. Como, pois, ouvimos cada um a nossa própria língua? Como é que pode? Galileus, aquele povo simples, aquele povo rude, aquele povo sem formação. E mesmo assim estava falando. Estava falando na língua nativa dos estrangeiros, pregando o Evangelho, segundo o Espírito Santo lhe capacitava e lhe orientava. Meu Deus! Veja que o Espírito Santo ele age de maneira sobrenatural. Ele faz o improvável acontecer, ele dá uma capacidade de falar uma língua estrangeira, irmão. Para alguém que nunca estudou, como é que pode um negócio desse? Às vezes é difícil para a mentalidade humana entender como é o agir de Deus, como é o Deus do impossível, como é que ele age. Partos, medos, elamitas, cretenses, árabes, todo mundo ali falando uma língua onde eles conseguiam entender as grandezas de Deus. Veja, que maravilha, que maravilha. E eu posso trazer aqui para você, meu irmão, que essas línguas muito crente interpreta como se fossem a glossolalia, aquela língua estranha que você está acostumado a ver, que quando não há o dom de discernimento de línguas, as pessoas não conseguem entender. É uma língua dos anjos, realmente, e existe isso sim. Mas naquele momento ali em Atos 2, eles estavam falando em uma língua compreensível ao ser humano. E veja, isso também é batismo com o Espírito Santo. Mas muita gente ainda não tinha entendido isso. Eu tenho certeza que você que está aí
Se você tinha entendido, muito bem, ótimo. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que ainda não sabia disso. E aquela experiência que aquelas pessoas passaram naquele momento é vista justamente como um batismo com o Espírito Santo, mas eles não falavam a glossolalia. Eles falavam diferente disso. Glossolalia é uma palavra de origem grega que traduz exatamente o fenômeno de falar na língua dos anjos. Uma palavra que traduz a não falar de forma que as pessoas compreendam naturalmente. E existem dois tipos de manifestação. A glossolalia, a que você está acostumado a ver, isso é mais comum de ver nas igrejas. E existe também a xenolalia, que foi aquilo que aconteceu lá em Atos 2, naquele dia, é menos comum. Naquela experiência de Pentecoste, o Espírito Santo, descendo sobre o seu povo, fazia com que eles falassem em línguas que eram compreendidas por aqueles estrangeiros presentes lá. Veja que interessante, né, meu irmão? Cada um ouvia falar na sua própria língua. É isso que diz aqui no verso 6 do capítulo 2 de Atos. Cada um ouvia falar na sua própria língua, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas a grandeza de Deus. Lá no capítulo 11, no versículo 11. Ou seja, línguas humanas reais, faladas por pessoas que nunca tinham estudado essas línguas. Meu Deus, como é que pode isso acontecer? É sobrenatural, irmão. É sobrenatural. É por isso que o Espírito Santo capacita. É por isso que tem tanta gente por aí, estudado, conhecedor de Bíblia, conhecedor profundo das Escrituras. Mas se não tiver o Espírito Santo, se não tiver a graça de Deus na sua vida, aquele matutinho lá das Brenhas, que vem aqui, que não sabe nem ler direito, chega aqui e fala com autoridade, capacitado pelo Espírito Santo. É por isso que você não entende. É por isso que muitas vezes as pessoas não entendem como é que isso acontece. E Atos 2 foi exatamente uma manifestação parecida. Pessoas não capacitadas foram capacitadas pelo Espírito Santo. Que bênção, né? Que bênção. E todos se maravilharam, dizendo: o que quer isto dizer? Eita, Jesus maravilhoso. Todo tipo de gente. Gente sedenta, gente curiosa, gente tocada pelo Espírito Santo, mover de Deus acontecendo ali. Gente que tinha sede de entender, gente que tinha sede de aprender. Mas tinha gente também zombando. O versículo 3 diz: e outros zombando diziam: estão cheios de mosto. É como se dissesse: estão cheios de cachaça, estão tudo bêbado ali, ó. É, meu irmão. E a gente vai ver mais na frente Pedro falando com autoridade, capacitado pelo Espírito Santo. Aquele homem que era fraco, aquele homem que negou Jesus há pouco tempo atrás, mas dessa vez o Espírito Santo está sobre sua vida. Eita, Jesus, aleluia. É, meu irmão, muita gente pensa que o batismo com o Espírito Santo é somente para falar em língua. De fato, o sinal inicial do batismo com o Espírito Santo é justamente falar em línguas estranhas. É um sinal visível, mas não é o fim. A finalidade do batismo com o Espírito Santo não é somente você falar em língua, não. Isso é só o começo. O propósito do batismo com o Espírito Santo na sua vida, sabe o que é? É a capacitação, meu irmão. É a capacitação. Jesus disse lá em Atos, no capítulo 1, o capítulo anterior a esse que a gente está estudando aqui, lá no verso 8: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Cristo está dizendo aqui: o Espírito Santo é um revestimento de poder para você fazer a minha obra, mas para fazer a minha obra com autoridade, fazer a minha obra com coragem,
fazer a minha obra com ousadia. É como se Deus dissesse para você: você vai pregar, você vai cantar, você vai evangelizar, você vai orar, mas não vai sozinho, você vai acompanhado do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo vai junto com você ali, lhe ensinando, lhe encorajando. É o que acontece ali em Atos 2, onde a gente está estudando hoje, meu irmão. O Espírito Santo, ele desce. Aquelas pessoas falam em línguas. E o que é que vem em seguida? Pedro, aquele que tinha negado a Jesus por medo há pouco tempo atrás, agora ele se levanta com ousadia diante de milhares de pessoas e prega com poder. E logo em seguida, lá em Atos 3, acontece o primeiro milagre da geração apostólica. A cura do paralítico na porta do templo. Isso mostra pra gente, irmão, que o batismo com o Espírito Santo não é um fim. Isso é só o começo. É um começo. É um fim em si mesmo. É o início de tudo. É o início do revestimento na tua vida. É como se fosse um instrumento de capacitação para você. Um instrumento de capacitação para que o crente cumpra a missão de Cristo dada em nossa vida. É como se você tivesse vestido aquela armadura, só que não é uma armadura pesada, meu irmão. É uma armadura leve, onde você se sente muito mais leve e muito mais capacitado. Capacitado para receber poder do céu. Capacitado para testar. Aleluia. Para ter autoridade. Capacitado para vencer as armadilhas do diabo. Capacitado para vencer o medo. Capacitado para vencer a timidez, o cansaço muitas vezes. Irmão, é sobrenatural. Coragem, crente. Não temas. Deus é contigo. Olha, eu peguei um trecho aqui da declaração de fé das Assembleias de Deus. Lá no capítulo 12, a gente tem uma declaração de fé. É um conjunto de instruções da Assembleia de Deus. É uma declaração de fé, de fato. E ela diz assim, ó: o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder para servir a Deus com mais eficácia e para ser testemunha viva de Cristo. É o início da transformação, meu irmão. É o início da transformação na vida do crente. Porque tem crente que acha que é somente ficar falando em língua, continuar com aquela vida que tinha antes. Aquela vida que ele já levava antes e ele quer continuar. Achando que é somente falar em língua. Não, é diferente disso. O batismo com o Espírito Santo, ele fala de atitudes, ele fala de transformação, de mudança na vida do crente. Ele fala de revestimento de poder para pregar o evangelho com autoridade. E quem tem autoridade é quem tem vida para ter essa autoridade de Cristo, transparecendo a luz de Cristo na sua vida, refletindo a luz de Cristo na sua vida. Serve somente para falar em língua, não. É para viver uma vida com ousadia, uma vida de autoridade do céu. E é isso que é o fogo santo do céu quando desce. Mas vamos para a história de Pedro, senão a gente não consegue chegar lá. Pega a tua Bíblia, crente, lá, abre lá em Atos 2, capítulo 2, versículo 14. E aí onde Pedro, agora cheio do Espírito Santo, aí ele prega a primeira mensagem da igreja recém-nascida. E isso mudou a história da humanidade. Porque ali, 3.000 almas se renderam a Cristo naquele momento. Através da pregação daquele homem fraco, falho, cheio de bronca, mas agora revestido do Espírito Santo. Vai lá, crente. Verso 14 de Atos 2. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne,
E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos mancebos terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, e antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus, Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, rompendo grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Isso aqui é forte, irmão. Pedro, porém, pondo-se de pé, levantou a voz. Pedro, aquele homem que dias antes tinha negado Jesus. Pedro, aquele antes que tinha puxado a espada, cortado a orelha de um dos soldados que ia prender Jesus. Pedro, aquele homem impulsivo. Pedro, aquele homem medroso. Pedro, agora, aquele homem cheio do Espírito Santo, restaurado. Aquele mesmo Pedro que ouviu dizer, pela voz de Cristo, apacenta as minhas ovelhas. Aquele Pedro que foi lá no cenáculo, que foi cheio do Espírito Santo, se levanta ali com os 11. Agora ele não está mais sozinho não, agora ele está junto com os 11 na unidade que a igreja deve ter. Aí Pedro se levanta. Pedro levanta a voz. E ele levanta a voz não é para se justificar dessa vez não, meu irmão, é para glorificar a Cristo, para falar da palavra dele. Meu irmão, quando o Espírito Santo te enche, a tua voz fala com autoridade. A tua voz fala com autoridade, e o Espírito Santo restaura a tua voz, o Espírito Santo te faz falar em língua que tu nem conhece. Isso é o sobrenatural de Deus na tua vida. É aquilo que pode até ter te calado em dias anteriores, em situações que aconteceram na tua vida, agora está se tornando uma mensagem de testemunho para glorificar o nome do Senhor Jesus. É isso que acontece na vida do crente. Pedro responde àquela zombaria dos homens. Os homens que dizem que eles estão embriagados. Ele responde dizendo, esses homens não estão embriagados, é o que foi dito pelo profeta Joel. Ele fala com discernimento e ele fala também com base bíblica, utilizando aquela profecia do profeta Joel. Ele explica com a própria palavra de Deus aquilo que está acontecendo. Isso é sabedoria, irmão. Isso é sabedoria dada pelo Espírito Santo. Isso é a manifestação do Espírito Santo na vida do homem, mostrando, ensinando através da capacitação dada pelo Santo Espírito de Deus. E nos últimos dias, diz Deus, o meu Espírito derramarei sobre toda a carne. É para todo mundo. É para todo o que busca, é para todo o que clama, o que entrega a sua vida no altar, filho, filha, jovem, velho, servo, serva, quem estiver disposto a colocar a sua vida do altar. Deus está aí para capacitar, Deus está aí para derramar o seu Santo Espírito e mostrar o sobrenatural acontecendo na tua vida. Isso é para você que está fraco aí, que está querendo se confiar em si mesmo. Porque eu não sei, eu não conheço, eu estou me sentindo tão fraco, eu não consigo mais. Meu irmão, vê o que aconteceu de sobrenatural ali e continua acontecendo nos dias de hoje. Se é você que está aí se sentindo pequenininho, você está aí no radar de Deus. Deus quer te encher, irmão. Deus quer te levantar, Deus quer te transformar. Ele quer fazer igualzinho como é que ele fez com Pedro ali.
Pegou uma pessoa falha e transformou num homem revestido do Espírito Santo. Mesmo que ninguém aqui no mundo te valorize, Deus está aí, observando o que está acontecendo na tua vida. Farei aparecer prodígios no céu, sinais na terra, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É promessa. É promessa para aquele. E não é aquele que tem cargo, não é aquele que é pastor, não é aquele que é dirigente de círculo de oração. Não é aquela que canta no coral somente, não. É para aquele que tem sede. É o que a palavra está dizendo, irmão. É a palavra de Deus que está, através de mim aqui, sendo levada para você. Se você invocar hoje, se você pedir a Deus hoje, se você tiver sede, você será salvo. Creia. Porque aceitar Jesus como seu Salvador, você já aceitou. Você terá um coração transformado. Você terá um coração transbordando o Espírito Santo de Deus na sua vida. E Pedro aponta direto para o centro da mensagem, que é Cristo, aqui no verso 22. Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, e vocês crucificaram ele. Mas Deus ressuscitou. Deus o ressuscitou, e a morte de Cristo era parte do plano de Deus. A ressurreição era parte do plano de Deus. E Pedro não tem medo. Pedro diz, Pedro explica para eles, mas explica com graça. Explica revestido pelo Espírito Santo. Aleluia. E Pedro os chama. Pedro os convida para o arrependimento. E é isso que o Espírito Santo de Deus está fazendo hoje aqui, meu irmão. A mesma coisa que fez com Pedro. Ele está restaurando você. Ele está restaurando você através da sua palavra. Ele está derramando a promessa aí na sua vida. E ele está se revelando, utilizando essa parte da obra dele aqui na terra, que é a Rádio Novas de Paz, para te alcançar. Você, crente, que está aí na sua casa, que está fraco, que está triste, que não sabe mais, que sentia aquela chama queimando dentro do seu coração, o fogo do Espírito queimando aí no seu coração, mas hoje está tão triste, em depressão, quem sabe. Eu sei que você já sentiu alguma coisa aí diferente na sua vida. Eu sei que o fogo do Espírito já queimou na sua vida, e aquele mesmo Espírito que desceu ali sobre aquele povo naquele momento, ele está falando contigo agora. Aleluia! E mais na frente a gente vai ver. Um pouco mais na frente a gente vai ver Pedro citar Davi, Pedro vai explicar o trono, e Pedro vai fechar com autoridade, abrindo caminho para a salvação.